Então hoje o tema é tentação versus provação. Provação versus tentação. Provação e tentação. Qual a diferença? No grego, a palavra é a mesma. A palavra para tentação ou provação é peraismo. Peraismos. É a palavra grega, que serve para as duas coisas. Então, como é que nós vamos determinar o que é uma coisa e o que é outra? É pelo contexto que se define. E aí, nós vamos começar ministrando, para você entender quando você está sendo tentado, porque quando você está sendo tentado, nós somos tentados pelo diabo e nós somos tentados pelo nosso eu, pela nossa alma, pelo nosso coração. A Bíblia diz, você vai aprender hoje, que é pela cobiça do seu coração que você é tentado. E enquanto que a provação, ela tem a sua origem em Deus. E o objetivo da provação é lhe aprovar. Porque depois de aprovado, todos que são provados e aprovados, recebem da parte de Deus a coroa da vida. É isso que nós vamos ver também. Então, o texto-chave que nós vamos trabalhar vários textos, mas o texto-chave vai ser Tiago. Você já pode ir para a sua Bíblia para Tiago, capítulo 1. Vamos trabalhar do 12 até o 20. Tiago, capítulo 1, verso 12 até o 20, como sempre fazemos, né? Então, todos nós podemos ser tentados? Sim. Haja vista que o próprio Cristo, Jesus Cristo, foi tentado. Mateus 4, diz que Jesus Cristo, após ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, isso está em Mateus 3, finalzinho do 3, ele foi, está muito alto, ele foi levado pelo diabo. O Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se o diabo tentou o próprio Cristo, quanto mais eu ou você. Então, todos nós podemos ser tentados. Ser tentado não é pecado. O pecado é você cair na tentação. E também vamos ver que uma provação, ela pode virar uma tentação. Você vai aprender muitas coisas hoje. Mas o objetivo principal é você identificar uma tentação, da provação e saber quando você está sendo tentado ou quando você está sendo aprovado. Provado, aliás. E aí o melhor disso é que você precisa vencer as tentações ou as provações. Então, sem delongas, vamos já para os versículos, né? Tiago, capítulo 1, verso 12, só o 12 por enquanto. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então existe uma coroa da vida, ou essa coroa é vida eterna. Existe uma vida eterna, mas a Bíblia diz que isso é preparado por Deus, mas é para todos aqueles que, ao serem provados ou tentados, eles serem aprovados. E o que é uma aprovação? O que é uma tentação? São aflições, são perseguições, são situações que ocorrem no dia a dia. E aí, quando você não está preparado, aquilo entra sobre a sua vida, e aí você cai e peca. E aí Jesus mesmo explicou, disse: olha, eu vou te dar um antídoto. Você quer aprender um antídoto para você nunca... Você vai ser tentado, como todos seremos até Cristo, mas você vai vencer a tentação. Você quer um antídoto? Diga amém. Amém. Então anote esse texto de Mateus 26, 41.
que o próprio Cristo diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, o segredo para todos aqueles que não querem entrar em tentação é vigiar e orar. O orar é tão sério na Bíblia que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17, diz assim: orai sem cessar. Pastor Roberto, mas o que é orar sem cessar? Como é que eu posso orar sem cessar se eu tenho o meu trabalho, tenho os meus dias a dia, eu tenho que muitas vezes levar as crianças no colégio, eu tenho que fazer supermercado, eu tenho que fazer um lanche, uma comida em casa? Como é que eu vou? Me explique essa situação de orar sem cessar. É você orar continuadamente. O que é isso ainda? É você ter uma vida de oração. O que fez diferença no ministério de Cristo, que Jesus tinha uma vida de oração e de jejum. Ele era um homem de oração e de jejum. Porque existe, ele mesmo disse isso, existe castas, qualidades, tipos de demônios que só saem com oração e com jejum. Então você precisa nutrir isso na sua vida como estilo de vida. Eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida vigilante, porque a Bíblia também diz, né, que o diabo, que é o tentador e que também é o nosso adversário, ele vive como se fosse um falso leão ao nosso derredor, tentando tragar alguma pessoa que está em falha ou em falta. Amém? Amém. Então vamos lá. 13, né? Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, olha o que a Bíblia diz: ninguém, ao ser tentado, já expliquei para você, o tentador é o diabo ou o seu coração, seu eu. Tá? Aí Tiago está reafirmando: ninguém seja tentado e diga, estou sendo tentado por Deus. Deus disse, não, eu não tento ninguém. Eu sou um Deus santo. Eu, no máximo, eu mando uma provação, cujo objetivo é você ser aprovado. Quando um professor ou quando um curso, você faz uma prova, que você tem que ser aprovado, você tem que passar naquela prova, passar de ano, você precisa ser aprovado. Então, quando você é testado, o objetivo não é te reprovar. O objetivo é que você passe com méritos, para você galgar novas áreas, novos espaços. É isso que vem a ser a aprovação. E ao ser tentado, ninguém diga sou tentado por Deus, porque Deus não é tentador do mal. Em Deus não existe maldade, não existe malignidade. É isso que significa. Próximo. Verso 14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, cada um, olha como é que nós somos tentados. Pela nossa, na tradução dele, né, concupiscência, outras pela própria cobiça. Você cobiça alguma coisa que não é lícito você cobiçar. E aí podíamos falar trocentos exemplos aqui, mas vou citar apenas dois, né? Um que está até na Bíblia, né? É mandamento, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí diz o jumento do teu próximo, as coisas do teu próximo. Porque hoje ninguém cobiça mais jumento. A mulher ainda cobiça, mas
A pessoa pode cobiçar o carro, a casa. Tem até um livro assim, um mito da grama mais verde do vizinho. E a pessoa acha que toda a vida do seu vizinho é melhor do que a sua. Você acha que o seu vizinho não tem problema. O vizinho, estou falando entre aspas, a pessoa que você tem contato. Não tem problema. Parece que a mulher dele é melhor, é mais educada, é mais bonita, os filhos são corretos. Você acha que tudo na vida do vizinho é melhor do que do seu. Isso é um engano. Cada um tem as suas dificuldades, os seus problemas, seus BOs para administrar. Então não queira a vida do seu vizinho, não. É a sua que você tem que administrar. Mas nós somos tentados quando nós cobiçamos, e essa cobiça gera fruto, e dá fruto ao pecado. E quando gera fruto, e o nome desse fruto da cobiça é o pecado, e quando você peca, a Bíblia diz em Romanos 6, 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas ainda bem que no próprio versículo ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Toda vez que você peca, toda vez que você cobiça algo que não é para você cobiçar, que você tem que se contentar, até o soldado, a Bíblia diz: soldado, contentai-vos com o seu soldo. Quer dizer, o que é o soldo? É o salário do soldado. Então, se vale para o soldado, vale para todo mundo. Contentai com o que você ganha. Isso não quer dizer que você não pode galgar coisas melhores. Não é isso. É você não ficar com inveja de que alguém que tem um soldo, um salário, um contra-cheque melhor do que o seu. Não. Cada um deve se contentar com o seu, sabendo que Deus é poderoso para lhe abençoar. E muitas vezes, se você for fiel ou pouco por Deus, passa a ser muito. E quando você cobiça, você gera fruto ao pecado e você atrai a morte. Diga misericórdia. Vamos avançar mais um, né? No verso 15: depois, havendo a cobiça concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Deixa eu adiantar isso aí, né? Mas aqui que, primeiro, olha como é processual. O pecado é processual. Ninguém peca assim, sem querer. O apóstolo Rendê nos ensina, que diz até para os homens agora, né? O homem peca pelo que vê. Então não peco mais, né? Diga amém. Amém. Mas o homem peca pelo que vê. Mas ele diz que o primeiro olhar é acidental. Você vai na rua dirigindo, você vai caminhando, você vai em algum lugar, está numa repartição, aí vê uma mulher muito bonita, você olhou acidentalmente. Primeiro olhar, não tem problema. Mas você já sabe que ali tem uma mulher muito bonita, já tem um avião, sim ou não? Sim. Sim ou não? Então, se você olhar de novo, é porque você quer. Então, o primeiro olhar é acidental. O segundo não. O segundo é pecaminoso. Você já sabe que o avião está lá. E aí, você vai querer dar uma volta nesse avião se você quiser. Então, primeiro, a gente nunca peca por acidente. A gente peca, e Tiago explica isso. Você peca, você cobiça, e essa cobiça dá fruto, dá luz. E a luz que gera, o filho que gera, é o pecado. E o pecado traz a morte. Próximo. Não erreis, meus amados irmãos. É o 16. Então, 17. 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sobra de variação. Olha só, ele está comparando todo o tempo, né? Tentação versus provação. Então, ele está dizendo, está reafirmando que em Deus nunca vai vir a tentação.
Deus vai vir provação, vai mandar provação na sua vida, que são parecidas, mas cujo objetivo é ele aprovar. E aí ele diz para você, ó, Deus é o Pai das luzes. E esse Pai das luzes não tem variação. Ele não muda. Um dos atributos de Deus é que ele é imutável. O que significa isso? Que ele não amanhece de manhã. Vou mandar uma tentação lá para o meu filho lá da base 15, da 14 não. Da base 15 de outro lugar aí. Não. O que vem de Deus sempre é bênção, é coisa boa. Ele é o Pai das luzes, que não tem variação. Por quê? E as luzes têm variações? Claro que tem. Tem dia que o sol está mais forte, sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Sim. E a lua? A lua tem até as fases, né? As 4 fases da lua, não sei se a gente vai conseguir dizer, mas é lua nova, lua crescente, quarto minguante, eu acho que lua cheia, né? Então cada uma tem uma luminosidade diferente. Sim ou não? Sim. Então o sol também, no verão, que é o que nós estamos agora, o sol está uma bênção, né? É um sol para cada amazonense. Cada um tem direito a um sol de estimação. Então, e as estrelas também. As estrelas, embora às vezes elas aparecem mais opacas, às vezes aparecem mais cintilantes, e por aí vai. Então as luzes, ela tem variações, mas o Pai da luz, quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Então o Pai da luz, Jesus Cristo, que é a própria luz, essa luz não tem variação. Então ele não muda, ele não é igual eu e você, que um dia amanhece para frente, todo alegre, todo vencendo tudo, e no outro dia você acorda todo para baixo, todo desistido, todo querendo fazer as coisas sem vontade. Então isso é um ser humano. Mas o Pai das luzes não tem variação. Ele não muda, ele é perene, ele é esse Deus maravilhoso, poderoso. Amém. Amém? Próximo. 18. Segundo a vontade dele, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha a vontade de Deus para minha e para a sua vida. Ele nos gerou, aí é novo nascimento, tá? Nos gerou pela sua palavra. Quando você é ganho, quando você se encontra com Cristo, você se encontrou porque alguém ministrou a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que limpa, que purifica. Então, quando você é transformado por esta palavra que lhe salvou, e aí ele diz que você passa a ser as primícias de Deus. Eu ministro muito sobre primícia. O que eram as primícias? Eu já ministrei bastante, vou falar algo novo, que eu ainda não falei. Para que essas primícias serviam? Então, primícias você já sabe que eram, ou são ainda, os primeiros frutos, né? E primícias, além de ser os primeiros frutos, os agricultores, quando iam vender os seus frutos, ele pegava parte das primícias, que eram os melhores frutos, como amostragem, e levava para vender toda a safra. Então, aí a Bíblia diz, né? Romanos 11, eu acho que ele diz assim, se as primícias forem santas, todo o demais é. Então você é primícia de Deus, diga amém. Mas você é primícia, você é o bom fruto, você é aquele fruto escolhido, você é o primeiro fruto da parte de Deus. Então você foi ganho e depois você é transformado em primícia de Deus. Repete esse texto mais uma vez, esse mesmo que a gente leu. 18.
segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, é tão verdade que quando Deus criou todas as coisas, você lembra? Ele deixou para criar o homem e a mulher, o homem, ser humano. Quando ele criou o ser humano, ele deixou para criar no sexto dia. Por que ele criou o homem, o ser humano, no sexto dia? Porque ele já queria deixar tudo pronto para você. Então ele já tinha criado o sol, as estrelas, a lua, os rios, os mares, os peixes. Tudo ele criou. E aí ele cria você para... Você é a coroa da criação de Deus. E hoje nós aprendemos que além de coroa, você é as primícias de Deus. E aí, todos os dias, da criação, quando ele terminava o dia, a Bíblia diz, depois você olha lá, e viu Deus que era bom. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, e viu Deus que era bom. No sexto dia, quando ele cria o ser humano, e viu Deus que era muito bom. Você faz parte da criação. Para Deus você é muito bom. Diga amém. 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 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, esse homem também, mais uma vez, é ser humano. Portanto, todo ser humano seja pronto para ouvir. Essa palavra no grego é tax. Quando você quer um tal, hoje quase já tem um aplicativo que é mais moderno, né? Que vai passando o tempo, né? Mas o táxi, quando você queria um táxi, você queria porque você queria para a hora, aquele momento. Estava apressado, tinha urgência. E aí ele diz, todo ser humano seja pronto para ouvir e tardio para falar. Por quê? E depois para irar, mas eu vou falar primeiro, falar. Por quê? Primeiro, quando você age, a Bíblia diz assim, peca aquele que age precipitadamente. Irmãos, ouça mais. Você tem 2 orelhas, você tem uma boca. Então você, no mínimo, ouvir 2 vezes mais do que você fala. A Bíblia diz que até o obtuso é uma pessoa que falta entendimento, inteligência, insensato. É o insensato. Até o obtuso passa por sábio quando ele se cala. Você se mete numa roda só de intelectuais, você vai abrir a boca para quê? Vai falar besteira? Então tu fica só calado, no máximo de é isso mesmo. Sim. Aí o cara diz, rapaz, esse cara não tem jeito. Você só está concordando, porque se tu for dar para a teoria, a tua ideia, talvez tu não tenha esse conhecimento todo. Então seja pronto para ouvir. Uma das qualidades do líder, se você é um líder de avivamento, diga amém. Amém. Não, está muito fraco. Se eu estou falando com um líder de avivamento, diga amém. Amém. Então uma das qualidades do líder, uma das suas qualidades deve ser saber ouvir. Muitas pessoas, elas querem compartilhar as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas. E aí você vai compartilhar com o seu líder, e o líder não tem tempo nem para lhe ouvir. Misericórdia. Então aprenda a ouvir, aprenda a ouvir. Se você ainda não é um líder de expressão, mas pelo menos na sua casa, aprenda a ouvir a sua mulher. Menos o Wilson. Você não vai rir, não? Eita aí, Wilson. Misericórdia. Porque ele não aguenta, né? Mas aprenda a ouvir a sua mulher, aprenda a ouvir os seus filhos, aprenda a ouvir, já ao contrário, do seu cônjuge. Você precisa aprender a ouvir. E aí,
Seja pronto a ouvir e tardio em falar. Fale pouco. Ouça muito mais do que você fala. E aí ele diz, seja tardio também em irar-se. Claro, se você não fala muito, você vai irar menos, porque às vezes você fala de supetão. E aí quando alguém fala uma coisa para ti, se tu rebater de imediato, tu pode falar besteira. E a Bíblia diz que uma palavra, uma vez lançada, é como uma flecha. Você pode pegar uma flecha de volta depois que ela é lançada? Sim ou não? Não. Não. A não ser que você vá atrás dela, encontre, mas aí já é a segunda flecha, não é? Não é a mesma. Você já lançou a flecha. Então quando você já falou, aí meu amigo, não tem mais jeito. E às vezes, quem de nós nunca por se precipitar, não falou uma besteira, e às vezes machuca o cônjuge, machuca o filho, machuca os empregados, está machucando todo mundo, porque não soube guardar a sua boca, guardar a sua língua. Sabia que em Tiago mesmo, no capítulo 3, tem uma porção só para falar da língua? Você sabia? Diga amém. Não sabia, né? Então, em Tiago 3, fala só da língua. E aí, discorre sobre a importância da língua. Então, nós precisamos dominar a nossa língua. Porque depois que você fala uma palavra, até bom depois você pedir perdão, pedir desculpa, se consertar. Mas muito melhor do que você não pedir perdão ou não se consertar, é você não ter falado aquela besteira. É você ter guardado aquilo para você. Então pensa um pouco antes de falar. Aí para quando você falar, você está sabendo o que você está falando. Então seja pronto a ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se. Irar, aprenda uma coisa. Então, quase caminhando para o final. Irar não é pecado não, tá, gente? Jesus se irou. Tá? Não é errado você ficar irado, é errado você pecar. Então, a ira pode ser só uma provação. Agora, se você pecar, aí você caiu na tentação. E aí eu vou lhe dar o texto para lhe provar que irar não é pecado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 26. Vamos ler isso aí, Renato, para te participar, que tu não está nem participando hoje. Cantou muito e está cansado. 4, 26, não é? 4, 26. Tiago, O Efésios. Efésios 4, 26. Vai falar. Vai. 4. Tá, então por aí. Amém. Vai. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Lê o outro também, mais um. Não deis lugar ao diabo. Olha só. Porque quando você pode ficar irado, mas a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. E você ficou muito irado, mas você se controlou. Guardou para você, engoliu a seco. E aí você não pecou. Irai-vos, mas não pequeis. Porque quando você peca, olha outro versículo que vem. E não deis lugar ao diabo. Quando você peca, irmão, você está dando espaço, está dando ibope para o diabo. Então ireis, eu gosto mais do ireis, mas não pequeis. Não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é isso? Que hora o sol se põe? 18 horas, depois vem a noite. Então o que... Agora é Paulo, Efésios é Paulo, 4, 26 é Paulo. O
que Paulo está ensinando para você? Irmão, tu está com uma demanda, tu está com uma dificuldade, tu está com uma luta, principalmente em casa, família, marido e mulher, com filhos. Irmão, irai-vos, mas não pequei. Não deixe o sol se pôr. Não precisa dormir com essa ira, não. Conserta logo. Vai lá, com a tua esposa. Vai lá, conserta, conversa. Faz um diálogo. Lembra quando tu era namorado, que tu conversava bastante? Tu lembra? Diga amém. Não faltava assunto, né? E agora que casou é pouca conversa, é pouco papo. Não, irmão. Então irai-vos, mas não pequeis. Não deixai o sol se pôr. Não torne com esse problema, não. Porque quem pode entrar pela madrugada, pela noite? O diabo. E nem dê lugar ao diabo. Amém? Você que está entendendo, diga amém. Amém. 20. Oi. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a ira do homem, toda vez que você está irado, você pode até estar com a razão, mas você não está falando por Deus, não. Você não está sendo usado, não. Você pode estar sendo usado lá pelo outro, pelo tentador, mas por Deus não está. Olha o que Tiago diz. Porque a ira do ser humano, né, que eu estou trazendo para homem e mulher, porque a ira do ser humano não traz a justiça de Deus. Até porque, vamos ensinar correto. O fruto do Espírito, eles são 9, tá? Não é errado, não é certo você dizer os frutos, não. Isso é um fruto. Porque só existe um Espírito. Só existe um Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são 9. Mas ou uma fragmentação desse fruto é o domínio próprio, irmão. Que negócio é esse? De você não se controlar, de você começar a falar pelos cotovelos. Não. Peça para Deus, Senhor, me dá domínio próprio, Senhor, me dá controle, Senhor, me ajuda, Senhor, a vontade até deu, mas que eu vou ganhar em dar um esculacho aqui no meu cônjuge, nos meus filhos, nas pessoas que eu amo, e daqui a pouco ou eu vou pedir perdão, ou vai ficar aquele clima terrível na minha casa. E a minha casa, assim como a sua casa, precisa ser um pedacinho do céu, irmão. Lugar onde Deus tem prazer em ficar, lugar onde Deus tem prazer em estar. Mas agora vamos pedir o auxílio do Renato para a gente concluir. Agora nós vamos pedir para Jesus falar conosco. Jesus ministrando o sermão da montanha. Vai logo, Renato. É Mateus 5. Vamos trabalhar do 10 até o 12. Mateus capítulo 5 são as bem-aventuranças. E começa o sermão da montanha, o sermão do monte, tá? É Jesus ministrando. E ele dá uma série de explicações que nós vamos utilizar aí o Renato para nos ajudar. E aí ele vai dizer para nós algumas coisas. Isso aí é provação. Isso aí é o exemplo de uma pessoa que foi provada e aprovada. Vamos lá, Renato. Mateus, pode ler tudo. Mateus 5, 10, 11 e 12. Pode ler tudo. Amém. Você presta atenção, por favor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. 13. Vós sois o sal da terra. Não, só tem. Tá bom, o 12.
Então o que Jesus está dizendo para você? Quando você for perseguido, quando vir as acusações, claro que se você não tiver culpa no cartório, né? Se você tiver isento aí, exultai, se alegrai, até porque tem não sei nem se é eu acho que é idade popular, só se atira pedra em árvore que dá frutos, e fruto gostoso. Se tem fruto gostoso, se joga muitas pedras. Então, se estão jogando pedra em você, se estão te acusando injustamente, em vez de você ficar injuriado, chateado, de querer rebater, de querer se trocar, não, alegrai, exultai. Aí o que ele diz? Porque fizeram assim com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi perseguido, sim ou não? Foi. Os profetas também foram perseguidos, sim ou não? Sim. Se fizeram com Cristo, se fizeram com o profeta, vão fazer com você. Alegrai e regozijai, porque grande será o vosso galardão no céu. Galardão é presente, boa dádiva. Deus vai te abençoar, porque todo aquele que é provado, após ser aprovado, vai receber da parte de Cristo a coroa da vida. Diga amém, aleluia, glória a Deus, e aplauda o Senhor. Amém. Vá ficando em pé para nós orarmos. Senhor, muito obrigado, porque a tentação vem para nos destruir, vem para nos fazer pecar e nos arruinar, meu Deus, e gerar o pecado. E todo pecado traz morte, como já foi ministrado hoje aqui em Romanos 6:23. Meu Deus, mas a tentação vem do diabo ou de nós mesmos, porque pela nossa cobiça, falta de contentamento, por querermos algo que não é para nós, e aí nós geramos o pecado, dá luz ao pecado, e isso vai trazer morte para as nossas vidas. Mas ao passo que a aprovação, ela vem de Deus, do Pai, das luzes, como foi ministrado, que não há variação, que não muda. Ele sempre tem um plano maravilhoso, Ele quer sempre o nosso bem. A tua palavra mesmo diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E ao tempo do Senhor todas as coisas são perfeitas e formosas. Por isso, meu Deus, nessa noite, se tem alguém aqui, meu Deus, passando por aflições, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição. Aí ele diz depois, que serve para a nossa ministração, mas tenha o quê? Bom ânimo. Meu Deus, aflição, problema, dificuldade, lutas, guerra, se vence com bom ânimo, meu Deus. E aprendendo sempre que devemos, meu Pai, em nome de Jesus, ser pronto para ouvir e tardio em falar, e muito mais tardio ainda em irar-se, meu Deus. Embora hoje aprendemos que irar não é pecado. Irei-vos e não pequeis. Não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Meu Deus, eu oro para que se tem alguém passando por provações, por tentações, e juntamente com as provações, o Senhor promove o escape, como diz em 1 Coríntios 10:13, diz assim: e não vem sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não permitirá que ninguém seja tentado além do que possa suportar, e conjuntamente com as provações, o bom Deus promoverá o escape. Eu oro por escape aqui, meu Deus. Se tem alguém passando por lutas, dificuldade, é uma luta que não está aguentando, está muito difícil, meu Deus, em nome de Jesus.
que acabe esse deserto, que acabe essa luta, que acabe essa guerra, que essa pessoa saia daqui, meu Deus, vitoriosa. Que ela aprenda hoje, tenha aprendido hoje a saber a distinção de tentação para aprovação, meu Deus. Eu oro, abençoando cada discípulo aqui, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém e aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia! Glória